Olá, meu nome é Caio Antônio Carbonari, sou professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu. Sou formado pela FCA Unesp, tenho mestrado e doutorado em agronomia pelo curso de proteção de plantas. Sou docente das disciplinas relacionadas a plantas daninhas, tanto para engenharia agronômica quanto para engenharia florestal, além dos cursos de pós-graduação. A proposta aqui é falar um pouquinho sobre manejo integrado de plantas daninhas em áreas florestais, especialmente em florestas plantadas e com foco principalmente em eucalipto. Como eu disse, o manejo integrado ele é importante, né? Essa palavra integrado ela significa muita coisa, né? Na verdade, nós vamos dar uma passada por todas as possibilidades em termos de manejo de plantas daninhas, destacando, né, aspectos positivos de cada um dos métodos, como integrar esses métodos, inclusive para diminuir ao máximo a dependência do controle químico de plantas daninhas, para dar sustentabilidade ao controle químico de plantas daninhas. Bom, quando nós pensamos em manejar planta daninha, nós não podemos esquecer que nós temos 5 objetivos principais. O primeiro objetivo do manejo de plantas daninhas: minimizar a interferência. Obviamente, nós controlamos planta daninha para eliminar a interferência, eliminar os aspectos ou os pontos prejudiciais, né, ocasionados pelas plantas daninhas nas culturas florestais. Segundo ponto, que muitas vezes, né, acaba passando mais desapercebido, com seletividade para a cultura. Então, não basta controlar a planta daninha, eliminar a interferência, se o método de controle não for seletivo e seguro para a cultura. Terceiro ponto, tão importante quanto os demais, com objetivo claro, né, sempre de reduzir banco de sementes, reduzir propágulos de plantas daninhas na área. Isso demanda um planejamento de médio e longo prazo que é essencial, inclusive, né, como eu vou dizer mais para frente, para reduzir custo de manejo de plantas daninhas a médio e longo prazo. Quarto ponto muito importante, com segurança para o ambiente e para o homem, né? Isso também é algo que a gente não pode abrir mão, é um dos objetivos importantes aí do manejo de plantas daninhas. E quinto, claro que é talvez o principal desafio, né? Fazer tudo isso, então eliminar a interferência, com seletividade para a cultura, com segurança para o homem e para o ambiente, reduzindo o banco de sementes e o problema de planta daninha a médio e longo prazo, com um custo aceitável para o produtor, sem comprometer o custo de produção, sem comprometer a margem de lucro do produtor. Então, esse conjunto de 5 objetivos, eles têm que estar sempre muito claro quando a gente se propõe a manejar a planta daninha. Por último, eu citei custo, né? Custo é algo extremamente importante, né? Manejar planta daninha em áreas florestais é caro, né? É muito caro. As dificuldades operacionais na área são enormes. A cultura demanda um controle de plantas daninhas por um longo período e isso acaba representando um altíssimo custo de manejo de plantas daninhas. Então, quando a gente fala em análise de custo de planta daninha, normalmente o que se faz é um planejamento de curto prazo, a melhor escolha do herbicida com menor custo operacional para esse ano. Nós temos que quebrar um pouquinho esse paradigma e pensar um pouquinho mais a médio e longo prazo. Então, planejamento, análise de custo, ela é muito complexa, ela envolve um planejamento de médio e longo prazo. Muitas vezes apenas o curto prazo é levado em consideração e isso de forma nenhuma é benéfico, né, para o manejo de plantas daninhas e para minimizarmos, né, darmos sustentabilidade ao manejo de plantas daninhas a longo prazo. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Eu vou falar bastante de manejo integrado e bastante de práticas preventivas de controle de plantas daninhas, que tem exatamente essa função, a médio e longo prazo, reduzir banco de sementes, reduzir ocorrência de plantas daninhas dentro da minha área de produção. Bom, para falar de planta daninha, é importante a gente resgatar um pouquinho o que é uma planta daninha, por que ela é uma planta daninha e por que causa tantos prejuízos. Então, quando a gente fala em plantas daninhas, é uma planta que reúne, né, um conjunto de características bastante particular. E é importante a gente listar quais são essas características. Em geral, plantas daninhas apresentam grande habilidade competitiva, rápido desenvolvimento inicial. Então, na fase inicial, enquanto houver luz, elas crescem
muito rápido, elas se estabelecem muito rápido, elas são muito competitivas, né? Em geral, ela se estabelece e cresce muito mais rápido do que a cultura numa fase inicial de desenvolvimento. Segunda característica, né? Na verdade, um conjunto de características que eu vou relatar agora está diretamente relacionado à habilidade reprodutiva das plantas daninhas. Então, planta daninha tem grande capacidade de produzir sementes ou propágulos vegetativos, tem grande facilidade na dispersão dos propágulos. Plantas daninhas apresentam desuniformidade do processo germinativo de suas sementes. Plantas daninhas têm longevidade das sementes e, em muitos casos, mecanismos alternativos de reprodução que tornam o manejo ainda mais complexo. Então vejam, né, que eu citei 5 características relacionadas a essa grande habilidade reprodutiva das plantas daninhas. Então, segredo, né, do sucesso das plantas daninhas passa obrigatoriamente pela grande habilidade reprodutiva. Então, ela produz muita semente, dispersa com facilidade, coloca essas sementes no solo, essas sementes vão germinar por muito tempo a partir do momento que ela é produzida e dispersada no ambiente. Isso, né, implica em contra-atacarmos, né? Se a principal habilidade das plantas daninhas ou uma das características mais importantes é a habilidade reprodutiva, nós temos que pensar, traçar estratégias para minimizar ao máximo essa habilidade reprodutiva. E aí entra, né, o que nós chamamos de práticas preventivas de controle de plantas daninhas. Eu vou chegar lá na frente a métodos de controle muito mais complexos, mais caros, né? Mas não dá para a gente abrir mão de práticas preventivas porque elas são, de fato, muito efetivas em minimizar a efetividade das plantas daninhas em se reproduzir, em se estabelecer em vários ambientes, em várias situações. E, por último, né, uma característica não menos importante, talvez uma das mais importantes das plantas daninhas, é que elas têm grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes e também a diferentes métodos de manejo. Então, a partir do momento que a gente aplica um método de controle, nós estamos exercendo uma pressão de seleção que tem um potencial sempre muito grande de selecionar plantas daninhas resistentes àquele método de controle a um determinado ambiente adverso. Isso vale para herbicidas. Se eu aplicar o mesmo herbicida na mesma área muitas vezes, né, sucessivamente ao longo de alguns anos, eu estou exercendo uma pressão de seleção para buscar ali naquela população da planta daninha um biótipo que tenha potencial de resistir àquele método de controle ou àquele herbicida. Isso vale para métodos de controle mecânico, isso vale para cobertura morta. A partir do momento que o método de controle exerce uma pressão de seleção, a flora de plantas daninhas, ou nós vamos encontrar biótipos de uma determinada espécie de planta daninha dentro da população mais apto a tolerar, a se adaptar àquele ambiente ou àquele método de controle. Então isso é algo muito importante e algo que está diretamente relacionado a alguns aspectos que eu vou discutir mais para frente em relação à ocorrência de plantas daninhas em áreas florestais. Importante destacar também alguns dos principais prejuízos causados pelas plantas daninhas no ambiente florestal. Primeiro processo, né, de interferência, o mais importante é a competição por água, luz e nutrientes. Acho que é um processo de interferência muito claro para todos. Segundo processo de interferência muito importante é a alelopatia. A alelopatia é a capacidade, no caso, né, da planta daninha produzir compostos químicos que, liberados no meio, vão interferir no desenvolvimento da cultura ou de outras plantas. Terceiro, planta daninha no ambiente florestal aumenta muito o risco de incêndios, né, e esse é um problema muito grave dentro do ambiente florestal. Quarto, plantas daninhas com muita frequência são hospedeiras alternativas importantes para pragas e doenças. Então é um efeito indireto da planta daninha, mas não menos importante do que todos os demais. Se eu tenho uma planta daninha favorecendo a ocorrência de pragas e doenças em meio à cultura florestal, é algo que nós temos que levar em consideração também como um processo de interferência importante. E por último, né, um dos impactos, como eu já citei, é aumento no custo de produção. E a fatia do custo de produção relacionado ao manejo de plantas daninhas é sempre muito alto no ambiente florestal. Resumindo, né, ou para colocar alguns pontos importantes, o desafio é sempre evitar os prejuízos todos que eu acabei de citar, com seletividade para a cultura, sem implicar em riscos para a cultura e com o menor custo possível para não comprometer a margem de lucro, né, ou não comprometer excessivamente
custo de produção daquela cultura. Eu disse que uma das principais características das plantas daninhas é se adaptar a diferentes ambientes, se adaptar aos métodos de controle, né? Isso relata claramente, ou isso remete claramente ao que a gente vem observando no ambiente florestal. Então, algumas das principais plantas daninhas, além daquelas bastante consolidadas, que é bastante comum e de conhecimento da grande maioria de vocês que estão assistindo, como braquiária, principalmente braquiária decumbens em áreas de expansão florestal, enfim, várias gramíneas, né? Pânicum ou capim colonião, digitárias, cordas de viola, enfim, tem várias espécies de plantas daninhas que ocorrem com bastante frequência no ambiente florestal. Muitas delas, inclusive, tolerantes, né, à cobertura morta, que é um dos elementos de controle de plantas daninhas no ambiente florestal. Mas o que a gente vem observando nos últimos anos é um aumento gradativo de problemas com plantas daninhas de folhas largas, ou principalmente de plantas daninhas tolerantes e resistentes ao glifosato. Então, o glifosato, como muitos de vocês conhecem, é um dos principais herbicidas, na verdade o principal herbicida no mundo todo, mais utilizado em praticamente todas as culturas, e não é diferente no ambiente florestal. Então é um herbicida que a gente vem usando sistematicamente há muitos anos no ambiente florestal, e isso vem exercendo uma pressão de seleção, e isso vem fazendo com que nós tenhamos uma flora de plantas daninhas no ambiente florestal bastante adaptado a esse herbicida. Então hoje é bastante comum no ambiente florestal espécies tolerantes como trapoeraba, erva quente, enfim, né, algumas plantas daninhas que não são bem controladas pelo glifosato, e mais recentemente a seleção ou a introdução no ambiente florestal de biótipos resistentes ao glifosato. Então plantas daninhas que no passado eram controladas pelo herbicida e que hoje não são mais controladas, dentre elas, né, hoje nós temos 8 espécies de plantas daninhas resistentes ao herbicida glifosato no Brasil. Dentre elas eu destaco as buvas, do gênero Coniza, e o capim amargoso, que é a Digitaria insularis, que é uma planta daninha que veio para causar bastante problema, vem causando bastante problema no ambiente florestal. Difícil, né? Uma região hoje de produção insulares, que é uma planta daninha resistente ao herbicida glifosato. Então vejam, nós nos apoiamos há muito tempo, por muito tempo, intensivamente em um único herbicida. A flora de plantas daninhas respondeu a esse herbicida, se adaptou a ele, e hoje nós temos que buscar ao máximo, né, alternativas ao glifosato. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que o glifosato é ruim, muito pelo contrário, é um excelente herbicida. Em termos de espectro de ação, em termos de eficácia no controle de plantas daninhas, em termos de dinâmica ambiental, em termos de baixíssima toxicidade para animais, para humanos, enfim, herbicida fantástico, mas que usado intensivamente, exclusivamente no ambiente florestal por muitos anos, vem causando aí a seleção ou o ajuste da flora infestante de plantas daninhas. Pois bem, né, acho que outro aspecto importante para ser destacado, ainda relacionado, né, a esse cenário de manejo de plantas daninhas no ambiente florestal, é que o ambiente florestal ele tem, na verdade, baixa competitividade em relação às plantas daninhas. Pelo menos nos 2 primeiros anos, principalmente no primeiro ano, é uma cultura que exerce uma baixa capacidade, né, de competição com as plantas daninhas. Cresce lentamente, o espaçamento é extremamente amplo, enfim, é uma cultura de ciclo longo. Se nós compararmos com qualquer cultura agrícola, né, nós temos que manter o controle de plantas daninhas por um período muito longo para evitar ou minimizar ao máximo a interferência de plantas daninhas. Então, dentro desse contexto, é bastante favorável, bastante interessante nós introduzirmos e fazermos o uso, já pensando aí no controle químico, né, que eu vou abordar mais para frente, de herbicidas com potencial de controle de plantas daninhas em pré-emergência, com residual no solo, com período de controle de planta daninha um pouco mais amplo do que os herbicidas de pós-emergência, como o glifosato. Complexidade do sistema de produção florestal tem um impacto altíssimo também no manejo de plantas daninhas. Então, é uma cultura que passa
por várias etapas em termos de manejo de plantas daninhas. E nós temos que encontrar métodos de controle de plantas daninhas adequados a cada uma dessas etapas. Então eu tenho uma fase de implantação, eu tenho uma fase de dessecação da área, preparo da área para implantar a cultura florestal, que tem demandas específicas. E tem um monte de aspectos aí que podem, que vão obrigatoriamente impactar na seleção dos métodos de controle. Se é uma área de reforma, se é uma área de implantação, se eu tenho resíduo da colheita da cultura anterior, enfim, tudo isso acaba tendo que ser levado em consideração para a gente ajustar o melhor método de controle a cada uma dessas etapas. No segundo momento eu tenho a implantação, que é uma fase em que a cultura é muito suscetível a herbicidas, enfim, a muda está se estabelecendo, então eu preciso ter um cuidado muito grande em termos de seletividade no controle de plantas daninhas com o uso de herbicidas. Depois eu tenho uma fase de manutenção que é um pouco mais simples em termos de seletividade, mas ainda um período bastante longo de controle de plantas daninhas e eventualmente um período de controle de plantas daninhas lá próximo da colheita, onde eu faço o manejo para garantir, né, uma colheita com melhor rendimento operacional, com melhor aproveitamento possível. Então vejam que são várias etapas, cada etapa do manejo ao longo do crescimento da floresta demanda situações específicas em termos de controle de plantas daninhas, demanda soluções específicas. Né? E dentro desse cenário, que eu volto ao tema central da apresentação. Então, o manejo integrado de plantas daninhas é fundamental. Numa cultura com essa complexidade, com período longo de plantas daninhas, de controle de plantas daninhas, uma cultura que cresce lentamente na fase inicial e que é pouco competitiva em relação às plantas daninhas, o manejo integrado, que seria a construção de um plano estratégico de manejo de plantas daninhas durante a implantação e formação da floresta, ou seja, contemplando todas as etapas e utilizando ao máximo todas as ferramentas possíveis, é algo extremamente importante. Então eu tenho que pensar, volto lá no começo, quando nós discutimos plantas daninhas, né, em práticas preventivas, eu tenho que pensar obrigatoriamente no controle cultural, ou seja, favorecer a cultura para que a cultura cresça o mais rápido possível, sombreie o solo com a maior efetividade possível. Isso automaticamente é algo que favorece o controle de plantas daninhas, porque minimiza a ocorrência de plantas daninhas, ou minimiza condições favoráveis para a ocorrência de plantas daninhas. Eu tenho que pensar no manejo dos resíduos no ambiente florestal, resíduo de colheita, que é algo extremamente oportuno e bastante efetivo em termos de manejo de plantas daninhas, e no ambiente florestal, mais do que em sistemas agrícolas como o plantio direto, em cana crua, são sistemas de produção onde a gente tem a palha, onde a gente tem resíduo, né? No ambiente florestal esse resíduo ele é muito mais abundante. Então é uma ferramenta valiosa que precisa ser explorada. Claro que isso precisa ser pensado de forma integrada com outras atividades do manejo florestal, mas de qualquer forma, quando eu elaboro um plano de manejo de plantas daninhas no ambiente florestal, obrigatoriamente eu tenho que incluir ou trabalhar da forma mais adequada possível com esses resíduos da colheita. Tudo isso eu estou falando antes de chegarmos no controle químico, que se nós pensarmos em florestas plantadas, em áreas extensivas, né, é essencial. Então o controle químico, na grande maioria das situações, é fundamental, é indispensável, precisa ser empregado com responsabilidade, da melhor forma possível e integrado a todos esses outros métodos de controle. Então o controle químico é algo que a gente vai discutir um pouquinho também, né? Mas ele tem que ser pensado de forma integrada e não isolada, porque a partir do momento que a gente pensa no controle químico de forma isolada como solução única para o manejo de plantas daninhas, a gente acaba jogando nos ombros do controle químico uma carga excessiva e aí a sustentabilidade do próprio controle químico fica comprometido. Então nós temos que pensar no controle químico com bastante cuidado em termos de manejo para minimizar aí qualquer problema relacionado à resistência de plantas daninhas, enfim, né, uma série de assuntos importantes que nós vamos discutir ainda para frente.
eu falei bastante de práticas preventivas, né? Eu só queria dar alguns exemplos do quanto prática preventiva de manejo de plantas daninhas é relativamente simples, barato muitas vezes e tem impactos importantes em redução de banco de sementes e ocorrência de plantas daninhas. Então, quando nós falamos em práticas preventivas, é minimizar a produção e dispersão de sementes de plantas daninhas. Controle de plantas daninhas em carreadores, mesmo após a cultura já ter se estabelecido na área. Então, no carreador tem luz, tem planta daninha o tempo todo, essa planta daninha está produzindo semente, produz muita semente, a semente é carregada para dentro da área e vai causar problema por muito tempo. Controle de planta daninha entre ciclos florestais. Eu colhi a floresta, vou plantar, depois de um tempo, aquela área que ficou em pousio está produzindo planta daninha, está produzindo semente de planta daninha, está aumentando o banco de semente que vai permitir um problema maior para nós administrarmos mais para frente. Eliminação com mais cuidado e com maior foco possível em plantas de difícil controle. Uma planta que eu tenho dificuldade em eliminar, eu preciso tomar o cuidado de fazer o controle na medida que essa planta aparece na minha área. No primeiro caso de ocorrência, eu preciso cuidar com muita atenção. O primeiro foco de ocorrência, eu preciso eliminar plantas com potencial de biótipos, de plantas daninhas resistentes a herbicidas, plantas como uma tiririca, ou uma planta que tem potencial de reprodução vegetativa, que é de difícil controle. Então, são plantas que demandam um cuidado ainda maior. E outro assunto que eu gosto de incluir como uma prática preventiva e que precisa ser pensado, existe um paradigma muito grande a ser trabalhado aí, mas eu acho que é uma solução bastante interessante e inteligente, e aí associado ao controle químico é a aplicação de herbicidas em área total e não apenas na linha de plantio. Porque a partir do momento que a gente estabelece a linha de plantio como prioritária para a aplicação de herbicidas para eliminar a interferência de planta daninha, porque de fato num primeiro momento a planta daninha que está próxima da cultura é a que vai causar redução de crescimento, eu estou permitindo que plantas daninhas se estabeleçam na entrelinha, produzam sementes e aí aquelas características todas das plantas daninhas que nós discutimos lá no começo estão em plena atividade. Ela está produzindo semente, dispersando, produzindo o seu banco de sementes. Enfim, são coisas relativamente simples, mas que normalmente nós não praticamos. Então, a longo prazo, elas contribuem muito para a redução do banco de sementes, reduzem muito o custo de controle de plantas daninhas, por isso eu disse que o custo ele não pode ser pensado a curto prazo, ele tem que ser pensado a médio e longo prazo. E aí, práticas como essa, num primeiro momento, pode representar talvez um custo um pouco maior, a médio e longo prazo, um custo de manejo de plantas daninhas menor. Então, são aspectos importantes a serem pensados, a serem trabalhados. Cobertura morta, também outro ponto importante que eu citei. Cobertura morta controla a planta daninha, toda planta daninha é suscetível à cobertura morta, algumas muito suscetíveis, algumas pouco suscetíveis. Mas cobertura morta exerce controle sobre plantas daninhas, e ela tem que ser pensada em conjunto com o herbicida. Isso é algo extremamente importante dentro do ambiente florestal também. Dentro desse contexto nós temos algumas opções em termos, algumas poucas opções em termos de manejo químico de plantas daninhas. Então, quando nós partimos para o controle químico, a gente tem alguns desafios. Primeiro desafio é que nós temos poucos herbicidas para trabalhar comparado a outras culturas, como cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, enfim, várias outras culturas agrícolas. Então, se nós pensarmos só no ambiente de produção da cultura do eucalipto, nós temos hoje basicamente como herbicidas de pós-emergência o glifosato, várias marcas comerciais, mas o ingrediente ativo, o glifosato, que, como eu disse lá no começo, vem gerando todo um problema de seleção de flora. Nós temos os herbicidas, os ingredientes ativos carfentrazone etil e saflofenacil, que são inibidores da protox, e o amônio glufosinato, inibidor da glutamina sintetase. Então, basicamente, são esses 4 herbicidas que nós temos hoje para trabalhar no ambiente florestal em pós-emergência. Lembrando que pós-emergência tem sempre a desvantagem do controle momentâneo de planta daninha, sem gerar um efeito residual para controle num prazo maior.
Em termos de pré-emergência, nós temos hoje isoxafolina, oxiflorfen, sulfentrazone, flumioxazin, uma mistura formulada de carfentrazone mais clomazone, e aí quem exerce o efeito em pré-emergência é o clomazone, e o herbicida mais recente aí no ambiente florestal, recém-lançado no ambiente florestal, que é o Indaziflan. Então na verdade assim, o cenário para uma cultura que tem toda essa dificuldade de manejo de plantas daninhas são poucos herbicidas, principalmente são poucos herbicidas com efeito residual aplicados em pré-emergência, mas é um cenário que vem mudando. Então a introdução de mais um herbicida, principalmente mais um mecanismo de ação, é algo que agrega muito em termos de manejo de plantas daninhas, permite, né, rotacionar herbicidas com mais facilidade ou buscar herbicidas para atender, né, cada um daqueles nichos, cada uma daquelas etapas ou demandas específicas de controle de plantas daninhas dentro do ambiente florestal. A aplicação de um herbicida de pré-emergência é bastante complexa em qualquer cultura, né? Depende da compreensão de uma série de fatores para que o herbicida funcione, seja eficaz para controlar a planta daninha, seja seletivo para a cultura e impacte o mínimo possível no ambiente, né? Ou se possível não cause nenhum impacto ambiental. Então, para recomendar um herbicida de pré-emergência, obrigatoriamente nós temos que conhecer uma série de aspectos de cada um desses herbicidas. Então, desde características físico-químicas desses herbicidas, solubilidade em água, capacidade de ionização, né, ou sua constante de ionização, pressão de vapor, afinidade pela matéria orgânica ou pela fração orgânica, que é determinada pelo seu KOW, sensibilidade à luz, enfim, tem várias características do herbicida que precisam ser levadas em consideração para a recomendação correta de um herbicida. Tudo isso interagindo com o ambiente, o tipo de solo, precipitação, enfim, né, se tem cobertura morta ou não, vai gerar lá no final a quantidade do herbicida disponível na solução do solo, que é de fato que vai exercer controle de plantas daninhas. Então, quando eu faço o planejamento da aplicação de um herbicida de pré-emergência, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores para atingir meu objetivo, né? Quantos dias eu quero de controle de plantas daninhas em cada uma dessas áreas, lembrando que nós temos poucas ferramentas aí para trabalhar. Então, maximizar o efeito de cada um desses herbicidas é algo extremamente importante. Eu disse que cobertura morta é algo bastante valioso em termos de controle de plantas daninhas, de fato né? Mas cobertura morta passa a ser, né, algo que precisa ser pensado em conjunto com o herbicida de pré-emergência. Da mesma forma que cobertura morta exerce, né, uma pressão, exerce um controle sobre as plantas daninhas, cobertura morta também pode significar uma barreira importante para o herbicida chegar no solo, que de fato é o alvo onde ele vai atuar. Então nós precisamos entender um pouquinho mais também a dinâmica de cada um desses herbicidas de pré-emergência no ambiente florestal sobre resíduos florestais. A gente tem um trabalho grande, né, aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas para entender dinâmica de herbicidas no ambiente, solo, palha, enfim, resíduos da colheita florestal, mas ainda existe muito por fazer nessa área para nós recomendarmos com segurança um herbicida de pré-emergência no ambiente florestal. Dois últimos, acho que eu estou com o meu tempo quase estourando, mas dois últimos assuntos que eu gostaria de abordar de forma bastante rápida, mas que precisam também ser pensados, né, com bastante cuidado do ponto de vista de recomendação de herbicidas e do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, que é a questão da seletividade. E seletividade, na verdade, significa aplicar um herbicida que não vai interferir na produtividade final da minha cultura. Então, o herbicida ele pode até causar uma fitointoxicação, mas se ele não afetar a produtividade, ele é um produto bastante seguro para a minha cultura. No ambiente florestal existem poucos estudos de seletividade, principalmente a longo prazo, e isso é algo que nós precisamos avançar, né? Eu acho que é um assunto extremamente importante e relevante. Então, pouco conhecimento, acho que dá para avançar muito em termos de conhecimento de seletividade.
Existem materiais genéticos ou diferentes clones de eucalipto, por exemplo, com diferentes níveis de sensibilidade a cada um desses herbicidas. Então, por exemplo, para a sulfentrazone nós fizemos um trabalho com diferentes clones, o nível de sensibilidade é muito diferenciado e está diretamente relacionado à capacidade de cada material genético absorver o herbicida que está no solo. Então, cada material tem níveis diferenciados de absorção e isso automaticamente acaba causando níveis de intoxicação diferenciado em cada material. Então, são exemplos, né, de trabalhos que precisam avançar e evoluir aí para a gente entender melhor a seletividade de herbicidas especificamente no ambiente florestal. E a recomendação segura do controle químico passa obrigatoriamente por entendermos seletividade. E por fim, um outro ponto muito importante é a tecnologia de aplicação. Então, tudo isso que eu disse, né, em termos de herbicidas, né, então a complexidade de recomendação é grande, eu preciso levar em consideração as características físico-químicas do herbicida, as condições ambientais, o manejo da cultura, enfim, tem um monte de variáveis aí que vai interferir diretamente na eficácia ou na ação final do herbicida. Tudo isso passa a ser besteira se eu não fizer a primeira etapa bem feita, que é colocar o produto no alvo, né, com a maior eficiência possível. Então, tecnologia de aplicação é algo indispensável. Em geral, a gente coloca muita expectativa no herbicida e dá pouca atenção à tecnologia de aplicação. Isso é algo que precisa ser revisto, principalmente no ambiente florestal. Nós temos que avançar no conhecimento e em tecnologias para melhorar essa aplicação dos herbicidas no ambiente florestal. Custa caro aplicar. Se eu pegar o ambiente florestal comparado com qualquer cultura agrícola, custa 4 a 5 vezes mais caro a aplicação no herbicidas, sem contar o produto, só a aplicação. Então custa muito caro, o rendimento operacional é baixo, a irregularidade do terreno, né, implica numa qualidade ruim de aplicação se eu não levar em consideração esses fatores. Então aumenta muito a desuniformidade da aplicação e pode aumentar a deriva, que é um problema aí, além de diminuir a eficácia do herbicida, um problema de contaminação ambiental. Então, nós não vou avançar muito nesse aspecto de tecnologia de aplicação, mas de qualquer forma é algo que precisa ser pensado como a primeira etapa, precisa ser planejado, precisa ser feito com o maior cuidado possível, porque senão todo o resto que foi discutido acaba sendo secundário, né? Acaba tendo pouca importância. Bom, só como algumas considerações finais, né? Então só reforçar mais uma vez a importância do manejo integrado, né? Parece besteira, mas de fato integrar os diferentes métodos, minimizar a dependência do controle químico, que é algo indispensável, mas nós temos que dar sustentabilidade ao manejo químico de plantas daninhas com o uso de outras técnicas integradas dentro do sistema de manejo. De fato, o controle químico é o mais complexo de todos os métodos de controle de plantas daninhas, então é algo que precisa ser pensado e planejado com bastante cuidado, a seleção do herbicida, a escolha do herbicida, em que momento, em qual condição eu vou aplicar cada um dos herbicidas, escolher a melhor tecnologia de aplicação possível para atender às demandas específicas do ambiente florestal. Enfim, né, tudo isso vai contribuir, tudo isso, a somatória de cada um desses detalhes é que vai fazer com que o sucesso do manejo de plantas daninhas seja atingido, né? É muito fácil chegar lá no final com um resultado insatisfatório se nós negligenciarmos qualquer uma dessas etapas ou qualquer um desses cuidados, além de outros, né, detalhes que podem serem né, pensados aí dentro do sistema de manejo de plantas daninhas no ambiente florestal. Muito obrigado. O meu e-mail é carbonari@fca.unesp.br. Eu me coloco à disposição de todos vocês, se tiverem dúvidas em relação à apresentação, enfim, se tiver qualquer demanda relacionada ao manejo de plantas daninhas no ambiente florestal, eu estou à disposição. Acho que a Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu está à disposição
de todos vocês. Muito obrigado.